A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sexta-feira, 3 de novembro de 2023, tem como título Jesus, aquele que ensinava com autoridade. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 29, que diz assim: Porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Queridos, nas décadas anteriores ao nascimento de Jesus, um dos mais influentes mestres ou rabinos judeus foi um homem chamado Hilel. Há um registro no Talmud de Jerusalém, uma explicação das leis e tradições dos judeus sobre uma ocasião em que Hilel discursou um dia inteiro sobre um ponto de interpretação. Os outros rabinos só aceitaram a opinião de Hilel quando este disse: ouvi assim de Semaías e Abitalion, que eram dois rabinos, professores de Hilel na sua juventude. O comentário de Hilel bem representa, queridos, a mentalidade dos mestres da lei da época de Jesus, que frequentemente citavam a autoridade dos anciãos. Mas Jesus, queridos, foi diferente. Enquanto que ele afirma sua concordância total e cooperação perfeita com o Pai, pois trabalham juntos desde a eternidade, há nas palavras de Jesus um tom de autoridade ausente nas declarações de homens fiéis. Quando apresentou contrastes com os ensinamentos tradicionais, Jesus simplesmente disse: eu, porém, vos digo. É interessante notar que essa expressão aparece somente nos evangelhos e em nenhum outro livro da Bíblia. E qual homem ousaria elevar a sua própria palavra dessa maneira? Isaías disse: a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Sabendo dessa posição elevada da palavra de Deus, qual mero homem teria coragem de falar o que Jesus disse em Jerusalém? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus falou como um que tem autoridade porque ele de fato a tem. Ele, como Deus em forma humana, falou com toda a sua autoridade divina. Ele não foi apenas um profeta ou um rabino. Não veio apenas para esclarecer o ensinamento da lei dada por intermédio de Moisés. Ele apresentou com a autoridade da sua própria voz divina uma nova doutrina. E foi com esta mesma voz de autoridade que ele nos advertiu: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João capítulo 12, versículo 48. O próprio Pai disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17:5. Então, queridos, devemos escutar e respeitar a voz de Jesus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.